Qual seria o solo mais fértil do Brasil? Onde ele se encontra? Do que ele é feito? E como esse tema ele pode cair no Enem? Quando se fala em solos, né, falando sobre solos, aqui nós temos a questão da ligação, né, com o agronegócio, com a produção importante que o Brasil tem. O agronegócio nosso é bastante forte. Né? Esse ano nós tivemos a maior quantidade de dinheiro disponível para ser emprestado, né, um investimento muito grande do governo. Então, nós temos essa questão de solo aí, que é totalmente ligada a essa matéria. Nós temos aqui no Brasil solos que são muito férteis, muito interessantes para a agricultura e outros menos. Então, se for para falar em solos férteis, nós temos essa nossa terra aqui de Patrocínio descendo para o lado aqui de Araxá e passando por São Paulo, Paraná, né, indo um pouco para o lado de Santa Catarina e depois para o Paraguai, que é esse solo vermelhado, né, esse solo vermelho aqui, basáltico, que a gente vai chamar aí de terra roxa, né, erradamente falado de terra roxa. Né, até comentava com os alunos, né, quando os italianos vieram para cá, eles viram aquela terra vermelha e eles não eram acostumados com isso. E o brasileiro sempre tem aquela ideia de que quem vem de fora sabe mais do que nós. Os italianos chegaram lá em São Paulo e olharam e disse terra roça. Não, Né? eles fizeram assim, ó. Fizeram assim, man, que é uma terra roça. Roça, meu! E roça significa que é terra vermelha, italiano. E os brasileiros, interpretando errado, disseram, pô, eles dizem que essa terra é roxa. Eu sempre achei que era terra vermelha. Aí em São Paulo fala de terra roxa, mas essa é nossa, terra vermelha. Essa é bastante fértil, muito usada na agricultura aqui no Brasil. E o outro solo que é muito importante, que é muito fértil, é o massapê. Aquele da costa do Nordeste, né, que a gente vai chamar aí de zona da mata, né, que era a zona da mata atlântica, né, que a gente poderia chamar de floresta atlântica, depois mata atlântica, e agora uma moita atlântica, né, porque ela ficou desse tamanho Muito e acabou com desmatada, tudo. né? Então, lá o solo de Massapê é um solo bastante fértil, uma terra escura, com bastante humus, onde hoje, quantos anos depois, ainda se planta a cana-de-açúcar. Eles produzem bastante açúcar, né, e isso espalha, né, esse material pelo Brasil. E a cana-de-açúcar, que é plantada na nossa terra vermelha, lá em São Paulo, por exemplo, né, nessa região de São Paulo, ela é muito mais para produzir etanol para os carros, né, para produzir. E Pirassununga produz um pouquinho de álcool para a gente beber, né, que é, no caso aí, aquelas cachaças e tal, dá para fazer com o álcool de cana-de-açúcar. Agora, o solo de Massapê, no Nordeste, ele é muito fértil. E eu estou dizendo isso porque lá no início, Brasil colônia, nós derrubamos a Mata Atlântica, começamos a plantar cana-de-açúcar naquela área e ainda se planta cana-de-açúcar naquela área. E aí a recomposição do solo, ela é bastante pouca. Pouca recomposição daquele solo lá e ele continua produzindo cana o tempo todo. Né? Então é uma terra de qualidade. Então é chamada de massapê, né? E é uma terra escura, a composição dela é de a rocha-mãe fragmentada, né? Que a gente vai chamar aqui de areia, né? Com bastante humus, né? E se a gente for levar assim mais profundamente, quase como um curso aqui um curso de engenharia agrônica, é o seguinte, ele vai ser composto também de ar lá dentro, né? Para a planta respirar e água. Então, esse equilíbrio de humus, né, de água, de ar, né, então vai fazer com que esse solo seja muito fértil. Né? Outros solos podem ser férteis e às vezes tem algum tipo de desequilíbrio nesse total de material lá dentro. Né? A composição química dele pode ser diferente. Né? O nosso solo aqui de Cerrado, mesmo sendo essa terra vermelha, fértil desse jeito, o nosso solo aqui, porque é a área mais de planalto, o nosso solo aqui ele é muito ácido. Né? Então, aí cresce o cerrado com aquelas plantas retorcidas, né? Não dá para pegar aquela madeira de tão torta assim e fazer uma tábua. É muito difícil. Né? Então, retorcido, não fica árvores muito grandes, folhas grossas, raízes profundas, por causa da falta de chuva em determinado momento. Então, vai nascer aqui o nosso cerrado em solo ácido. Como aqui em Patrocínio a gente aproveita para plantar, né, nesse solo que no primeiro momento era até barato. Aí a gente faz o quê? A gente faz um controle dessa acidez do solo com cal. Né? Coloca lá no caso aí o calcário, né? Espalha calcário lá, assim, e aí ele fica mais alcalino, aí a gente planta. Mas é um solo interessante o nosso aqui, essa terra vermelha, que é da região de São Paulo.